O texto base da lição se encontra em Gênesis, capítulo 14, e nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 20. Gênesis, capítulo 14, do versículo 17 ao versículo 20. Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus, que diz assim: E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Podem se assentar. Como eu disse, hoje nós vamos tratar acerca dos ataques contra a prática da mordomia cristã. Alguém sabe me dizer o que significa mordomia cristã? Sorriso de desespero ou sorriso de satisfação? Sorriso de saber que nós já demos isso, já estudamos isso na escola dominical, e de talvez conseguir responder essa pergunta. Elucide-nos com o seu conhecimento. A mordomia cristã é aquilo que Deus nos dá para administrar. Aí tem vários pontos da mordomia cristã. Exatamente. Né? Exatamente. Mordomia cristã é a doutrina que trata acerca de nós, como mordomos de Cristo, administrarmos aquilo que Ele nos deu. É um erro muito grande, e aí eu não sei de quem é a culpa, na verdade, talvez seja da língua portuguesa, ou talvez seja do conceito que nós sempre entendemos de mordomo, de que mordomia cristã é a doutrina, ou é o conceito, é a ideia de que nós temos mordomia perante conforto, perante Deus, perante Cristo. O que não tem nada a ver, é completamente diferente. Mordomia de serviço, né? Mordomia de serviço. É mordomia cristã no sentido de que nós somos mordomos de Cristo. Poderia ser outra palavra, não? Poderia ser, por isso que eu falo que às vezes a culpa pode ser da língua portuguesa. Né? Quando eu li aqui, assim, eu sei que eu estudei, nós estudamos, mas quando você lê assim, fala... Você pensa logo em conforto, porque fala, tem uma mordomia ali. Ah, porque só tem mordomia. Porque a gente entende mordomia como um conforto. Embora a palavra mordomia cristã não esteja errada, de novo, mordomia, se você for no dicionário, você vai ver que é relativo ao mordomo. E o que é um mordomo? É um servo que cuida das coisas do seu senhor quando esse está fora. O Senhor confia ao seu servo, aos seus bens, a sua casa, as suas finanças, tudo que é dele, e aí a função do mordomo administrar isso bem. Então, nós vamos falar sobre isso. E como eu disse, há inúmeros equívocos, inúmeras incompreensões e principalmente inúmeras distorções que são ensinadas, que são pregadas nas igrejas em relação à mordomia cristã. Esse é um assunto em que as pessoas hoje, na igreja de hoje, no tempo atual, do jeito que a igreja, e nós já falamos isso aqui mais uma vez, a igreja hoje, a igreja com minúsculo de novo, os crentes, a igreja hoje é uma igreja mimada, uma igreja egoísta, uma igreja que só olha para o seu próprio umbigo. E quando essa igreja hoje ela só olha para o seu próprio umbigo, ela é uma igreja mimada, ela tende a distorcer a palavra de Deus. E aí, tanto os pastores, os líderes das igrejas ensinam, mas também tem a culpa das ovelhas, já falamos sobre isso também, que só tem quem ensina porque tem quem recebe. No momento que nós pararmos de receber esse ensinamento falso, não vai ter gente para ensinar. Então, às vezes a gente tende a colocar a culpa, mas é o pastor que faz isso, mas é o líder que prega isso, mas é fulano que faz isso. Mas ele só faz porque tem alguém que ouve, ele só faz porque tem alguém que aceita. Então, os dois têm culpa no cartório, e pratica, principalmente. Então, hoje a mordomia cristã é um dos assuntos que eu diria mais equivocados e mais distorcidos, um dos assuntos que são ensinados de forma mais distorcida na igreja. Tá? O que, como toda doutrina, quando ela é mal aplicada, quando ela é mal ensinada, quando ela é distorcida, ela causa danos à vida cristã. Então, por isso que nós vemos muitas pessoas dentro da igreja hoje que vivem uma vida cristã fraca, uma vida cristã pobre, uma vida cristã mesquinha, uma vida cristã que não é nem de perto, nem de longe
uma vida cristã se pautando na Bíblia, porque elas pensam que elas precisam ou elas têm por direito à mordomia, a conforto perante Cristo. E quando nós olhamos a palavra de Deus, quando nós olhamos para o Evangelho, isso é a única coisa que nós não vamos ter, ou que não deveríamos ter. Um crente ele não pode viver confortável. Então quer dizer que eu tenho que dormir no chão? Não, estou falando sobre esse tipo de conforto. Estou falando sobre conforto espiritual. Um crente não pode viver confortável. Se um crente ele não passa por lutas, se um crente não passa por tribulações, se um crente não passa por provações, alguma coisa talvez esteja errada. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E nós moramos no mundo. Mas se nós somos luz no meio das trevas, o mínimo que se espera é um pouco de atrito, o mínimo que se espera é um pouco de dificuldade, o mínimo que se espera é que alguma coisa esteja diferente e não que esteja tudo confortável e que a gente tenha mordomia. Okay? Nós vamos falar sobre isso. Bom, como nós já falamos, mordomia, o conceito de mordomia é administrar o bem que Deus nos deu e não termos privilégios por conta de servir a Deus. Não é? Então, não é que eu sirvo a Deus e porque eu sirvo a um Deus dono de todas as coisas, um Deus dono do ouro e da prata, um Deus todo-poderoso, então esse Deus me garante privilégios, me garante mordomias, me garante benefícios que eu vou gozar durante a minha vida. Não, a mordomia cristã não fala sobre isso. Mordomia cristã, como a Francine bem colocou, trata de nós sermos mordomos no sentido de administrarmos tudo aquilo que Deus nos dá. O que Deus nos dá, Diego? Saúde. Como você é mordomo da sua saúde. Tempo, dinheiro, finanças, família, igreja, ovelhas, para quem está na liderança de uma igreja, tudo que Deus te dá precisa ser administrado. E mordomia cristã trata sobre isso, sobre nós administrarmos isso, tudo que Deus nos dá. Como eu disse, muitos hoje, nos dias de hoje, transformam essa doutrina, transformam maldosadamente numa doutrina errada. Transformam a doutrina cristã numa espécie de barganha, numa espécie onde, tá bom, eu sou o mordomo de Deus, então se eu administrar bem aquilo que Deus me dá, Ele tem que me recompensar de alguma forma. Se eu administrar bem aquilo que Deus me dá, Ele tem que de alguma forma fazer o bem para mim, porque eu estou sendo um bom mordomo. Ou seja, muitas pessoas, elas de certa forma até entendem que são mordomos e são administradores dos bens que Deus nos concede ou nos confia, mas elas ainda assim, elas não entendem profundamente o sentido de recompensa, vamos dizer assim, ou o sentido de bênção, ou o sentido de prosperidade, e confundem, achando que, tá bom, se eu sou um mordomo, então eu sou um mordomo igual o mordomo do Batman lá, esqueci o nome dele. Bruce. É Bruce? Bruce é o nome do Batman. É o... Qual é o nome do Batman? Alfred. Então eu sou um mordomo igual o Alfred. Eu sou um mordomo bem pago, eu sou um mordomo bem recompensado, eu sou um mordomo que se o Senhor chega lá e vê que eu estou tratando bem, então Ele vai me recompensar aqui na terra. O que também é uma coisa que, olhando para a Bíblia, a gente vê que em nenhum momento nos é prometido recompensas na terra. Até porque o mundo já é maligno, nós não somos daqui. É a mesma coisa que você chegar, por exemplo, isso eu acho essa comparação uma comparação maravilhosa. Porque já aconteceu comigo. Vamos supor que você está de férias. E aí você agora vai viajar, sei lá, lugar perto, você vai viajar para Paris. Aí a grana está curta, você compra a passagem da Ryanair. A grana está muito curta e você não compra nem mala extra. Você pagou 15 euros na passagem, você só pode ir com uma mochilinha de 20 litros, pequenininha, tem que caber lá no negócio. Aí você vai para Paris. Você passeia, tal. Você conhece uma pessoa em Paris, essa pessoa te dá um presente. Ela te dá, sei lá, um vaso de flores. Ou ela te dá, sei lá, uma garrafa de bebida. Ela te dá um perfume. Está em Paris, pô, perfume. Ela te dá um perfume francês gigante. Ela acha que está fazendo uma coisa muito boa para você. E ela te dá um perfume num vidro de, sei lá, 300 ml. Aquele perfume é maravilhoso. E aí, quando você volta com um perfume de 300 ml para Berlim, somente com uma mochila, você não consegue voltar. Aí o que você faz?
você usa o perfume o máximo que você puder, toma 4 banhos por dia, né? Dá umas 15 baforadas cada vez que você toma banho, para você usar o máximo possível, porque você sabe que quando você voltar para Berlim, você vai ter que jogar aquele vidro fora. Sabe o que eu faria? Como nos frascos. Eu ia comprar os frascos pequenininhos, porque pode até 100 ml, ia dividir em 3, entendeu? E ninguém ia falar, eu vou Ninguém ia botar saber a nada. bolsinha, Aí porque dá quando eu volume viajo, ali. porque quando eu viajo, eu sempre faço assim, eu levo uma bolsa minha, a mala embutida. Mas tem um. Você só pode pegar com um pacotinho de 1 litro, né? Sim, mas pode levar uma mala de 10 quilos, porque uma mala de 10 quilos. Não, é só uma mochila. Só uma mochila? Só uma Porque mochila. ela pode Aí essa mochila você levar. só pode ter um pacotinho de 1 litro. Né? É verdade, você não pode ter muito. Não pode ter Então, muito. eu ia tirar tudo aquilo que eu não E levar só o precisava, perfume. Deixa de maquiagem, deixa deixa aqui. tudo. E bota os 100 ml, cada Tá pouquinho. certo. Tá certo. Achou deixar. Ó, achou uma solução. E aí o que acontece? Você não pode aproveitar aquilo. As pessoas que esperam recompensas na Terra, elas são exatamente assim. Elas vão ter recompensa aqui, mas quando for para o céu, não vai levar para o céu. E aí quando chegar no céu, nós vamos falar sobre isso. Deus vai falar assim, mas você quer o quê? Você já teve lá na Terra. Você quer ganhar 2 vezes? Ou você ganha lá ou você ganha aqui. Ó. Eu acho que é quase, assim, tem exemplos, às vezes aqui, né, a gente fala, não, tem que, peraí, quando a gente faz algum bem a uma pessoa, a gente não deve esperar nada em troca, nada de volta, né, e assim, eu acredito que seja assim também, com Deus, tipo assim, né, com o trabalho e com a vida cristã. Porque assim, a gente não é cristão porque a gente espera que Deus nos dê bênçãos. A gente é cristão porque a gente acredita em Jesus Cristo, morreu por nós na cruz, e a gente sente isso também, né? Então, às vezes, existem pessoas assim, eu vou fazer isso por você, mas aí você faz isso por mim. E aí você não aproveita também isso, né? Você não consegue administrar o que você está fazendo na verdade de coração, porque o seu coração já está lá na recompensa que você vai receber. Mas isso não seria porque a gente é criado assim, nós seres humanos, psicologicamente, vamos citar um caso de uma criança. Eu vou citar um exemplo que eu vivi. Eu cuido de uma menina de 3 anos. E ela estava fazendo xixi na fraldinha e a gente precisava tirar a fraldinha dela. Para tirar a fraldinha dela, a mãe fez várias coisas e não estava conseguindo. Ela pediu minha ajuda. Aí eu falei assim, dá alguma premiação para ela. Entendeu? Então, tipo assim, a gente já é condicionado a isso. Naturalmente, desde criança. Isso, exatamente. E como que a gente... Antigamente era no chinelo, né? Da fralda, pá. Exatamente, a gente é condicionado assim, isso é uma coisa natural nossa, porque o ser humano, ele é assim, a natureza humana é assim. Se você faz algo, você quer ser recompensado por algo. Você espera que, se você fez algo, você espera que algo volte para você. É aí que está o segredo, é você conseguir se desvencilhar dessa prática, dessa ideia, desse costume, entendeu? E não só, eu vou servir a Deus porque Ele morreu por mim. Eu vou servir a Deus porque o maior preço Ele já pagou, porque o maior bem Ele já fez. E aí, se você parar para pensar, Deus Ele fez algo por mim, por você, que mais ninguém poderia fazer. Mais ninguém. É por isso que tem um hino que fala assim, não sei qual é o hino, mas ele fala assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Não está. O melhor de Deus já veio, já foi. Mas ele está falando da vida eterna. Tá, mas não teria vida eterna se não houvesse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já foi. Ele já aconteceu. O melhor de Deus né? É a vida que a gente já tem. aconteceu, já foi. Assim, já existe. Você não precisa esperar o melhor de Deus. Você não precisa buscar algo melhor da parte de Deus, não, porque já foi. Fala, Kátia. Mas aí eu não estou entendendo. Desculpa, eu entrei no meio, estou meio perdido. Porque, na realidade, o mundo que a gente vive tem o poder do pecado, né? Desde que houve o pecado, o mundo se transformou, não é mais aquilo que Deus realmente tinha. E se
certa forma, eu acho que ainda é verdade. O melhor ainda está por vir, no sentido que vamos ter uma vida diferente, uma vida sem essa mente pecaminosa, sem essa mente que eu quero. Já pensou, eu chego lá no céu, eu lembro que eu tive contigo na escola bíblica e naquele dia você deu aquela piada e eu me senti, entendeu? Aí o céu mas nada disso supera o que Deus já fez por você. Sim, isso desse ponto. Porque isso é consequência. Não, o que ele fez, não tem, como ela diz. Porque eu acho que a diferença que hoje em dia é muito diferente, são crentes diferentes. Tem aqueles crentes que se converteram pelo sacrifício de Jesus e tem aqueles crentes que se converteram pelas bênçãos que eles querem ou que eles vão alcançar. Tem igrejas que pregam o Cristo crucificado e tem igrejas que pregam que você vai alcançar a bênção, o lenço e sei lá. Assim, o que eu diria é que, você falou, tem crentes que se converteram pelo sacrifício e tem crentes que se converteram pelo que vão receber. Esses segundos não se converteram. Não, sim, eles se convenceram. Sim, mas por isso que a igreja toda não vai subir. Não vai subir. Por isso que dizem, né? Vai estar a igreja toda, mas nem todo aquele que está, né? Só eu conheço as minhas ovelhas. Exatamente. Então é isso. Então, hoje nós temos um monte de igrejas, um monte de lugares que pregam. Fala comigo. Em relação à responsabilidade, que não quer dizer servir a Deus por aquilo que a gente dá, que Ele dá a nós, né? Seria a vida. Isso envolve também a passagem dos talentos. Sim. Tipo aquele, como tem se eu não me engano, fala... A parábola dos talentos, assim, todos os três serviam. Só que um servia melhor do que o outro, né? A gente pode colocar assim, sem querer entrar muito a fundo no assunto, mas é como imagina que, por exemplo, eu sei dar aula aqui, aí eu só dou aula. Ah, mas você alguém para pregar? Não, mas eu só dou aula, eu não sei pregar, só dou aula. Poxa, mas você fala bem, mas você tem um conhecimento, por que você não prega? Por que não faz evangelismo? Não, eu só quero só dar aula, eu estou enterrando meu talento. Dele é tirado e dado àquele que... Aí a obra tem que continuar. Aí Deus fala assim, você não quer? Tá bom, então pega para outro. Ou, por exemplo, Francine, canta muito bem e tal. Poxa, vamos cantar? Não quero porque eu tenho vergonha. Não canto e tal. Bom, mas alguém vai ter que cantar. Então vamos pegar a Rebeca. Mas ela não sabe cantar. Paga um curso para ela de canto, a gente bota a mão, a gente ora e Deus capacita, o Espírito Santo ajuda e ela vai cantar. Vai tirar de um e dar para o outro, entendeu? E o terceiro, foi o que multiplicou, é aquele que, eu sei dar aula, mas tem que pregar, eu prego. Mas tem que tocar. Bom, não sei tocar não, mas a gente aprende aí, vamos aprender e aí vai multiplicando, entendeu? Os três ali já serviam. Os três eram servos. Só que um se acovardou, um ficou com medo de perder, e aí nem ganhou, enterrou, ficou parado, e outro entende? Os três já serviam. Então, para a gente começar a nossa aula, a gente hoje vai falar, e para quem chegou mais tarde também, hoje nós vamos falar sobre a sutileza dos ataques contra a prática da economia cristã, mais especificamente do que diz respeito a dízimos e ofertas. Como eu disse, muitas igrejas hoje, muitos pastores, muitos líderes, têm desvirtuado, têm distorcido completamente o que significa a prática da mordomia cristã, principalmente no que se diz respeito a dízimos e ofertas. Como que isso tem acontecido? Bom, os irmãos devem ter ouvido falar sobre teologia da prosperidade. É uma teologia, não é uma doutrina, é uma falsa doutrina, que é onde é ensinado de que, olha só, você é um cristão, você tem que ser próspero. Tudo bem, concordo. Nós somos cristãos, convertidos, verdadeiros, servimos a um Deus Todo-Poderoso, amém? Nós temos que ser prósperos. Concordo em gênero, número e grau. Só que essa teologia ela vai além. Você tem que ser próspero. E para você ser próspero, ou ser próspero, significa que você não pode passar fome. Então, concordo. A Bíblia fala que não faltará o pão. Você não pode passar frio. Concordo. A Bíblia fala que não vou passar frio. Não pode dormir na rua. Concordo. A Bíblia fala que não vou dormir na rua. Você não pode andar de ônibus. Você tem que ter um carro. Não, peraí. Como assim? Você tem que ter um carro zero. Você tem que se vestir da melhor roupa possível.
você tem que comer a melhor comida possível. Você não pode passar necessidade. Você não pode ganhar salário mínimo. A teologia da prosperidade, entre outras coisas, ela prega que um crente tem que ser um crente rico, porque ele serve ao Deus que é o dono do ouro e da prata. E se esse crente não está rico, se esse crente não tem uma condição financeira boa, é porque ele está fazendo uma coisa de errado. Você tem que dar para você poder receber. Olha, você está passando dificuldade, você está desempregado? Meu irmão, você está em pecado. Alguma coisa está errada na sua vida. Se conserta, porque um crente não pode ficar desempregado. Se conserta, porque um crente não pode ter dívida. Um crente não pode não ter o que comer. Um crente não pode se vestir com essas roupas que você se veste aí. O crente não pode usar C&A. O crente tem que usar Prada, Armani. O crente não pode passar férias em Brandemburgo. Ele tem que passar férias nas Maldivas. Ele é crente, ele é filho do Deus, do dono do ouro, da prata. Então, a teologia da prosperidade ela prega isso. E muito pior que a teologia da prosperidade, ou tão pior quanto a teologia da prosperidade, é a teoria ou o evangelho da barganha. O que é o evangelho da barganha? É uma linha de evangelho que é pregada, e claro, tudo isso é muito sutil. A teologia da prosperidade até já é mais difundido no nome e tal, já fica mais fácil de conhecer, mas esse evangelho da barganha que a gente está chamando aqui, ele é mais sutil porque ele não é explícito, mas ele é muito implícito nas pregações, nos discursos. O que é o evangelho da barganha? Você barganhar com Deus. Você vai falar assim, Deus, olha só, eu fui para a tua casa 4 domingos. Então você tem que me dar uma coisa em troca. É tipo dízimo, né? Ó, tô dando dízimo. Tô dando dízimo, então o que vai voltar para mim? Olha só, eu aumentei uma oferta de 5 euros por domingo para 10 euros por domingo. Então eu espero que meu aumento, eu dobrei a minha oferta. Eu espero que o meu salário dobre também, Deus. É você barganhar com Deus. Isso tem sido muito ensinado, isso tem sido muito difundido. Claro, não é dessa forma. Às vezes até é. Mas na maioria das vezes dessa forma, de forma sutil, porque se for uma coisa muito esdrúxula, se for uma coisa muito escancarada, você rejeita. Então, nós já vimos isso no início da nossa revista, que os ataques eles são de formas sutis, eles são de forma disfarçada, de forma devagar, para você poder não rejeitar aquilo ali. Então, hoje, é muito comum nós vermos sendo pregado nas igrejas, sendo ensinado sobre a teologia da prosperidade e esse evangelho da barganha, de que nós temos o direito de barganhar com Deus. E isso tudo ocorre normalmente, na maioria das vezes, em relação a dízimos e ofertas. As pessoas usam dízimos e ofertas como moedas de troca para com Deus. O que é uma visão completamente errada e distorcida de dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas não é moeda de troca. Dízimos e ofertas não é investimento. Dízimo é obediência. Ofertas é gratidão. Ofertas é serviço. Quando você dizima, quando você oferta, você não está dando dinheiro para o presbítero, não. Você não está dando dinheiro para mim. Você não está dando dinheiro para a igreja. Você não está dando dinheiro para Deus. Você está servindo a Deus com o seu dinheiro. Ah, Diego, mas como que eu sirvo a Deus com o meu dinheiro? Você acha que quem paga isso aqui? Sou eu? Quem paga isso aqui? É o governo alemão? Não, quem paga isso aqui é quem dizima. De certa forma, quem oferta. Bem que na administração da igreja, normalmente as contas fixas, elas são pagas com dízimo. E as ofertas são guardadas para fazer alguma coisa extraordinária, algum movimento extraordinário. Porque você precisa ter um planejamento de quanto que vai entrar, quanto que não vai entrar, isso nós temos uma reserva, enfim. Aí entra a administração financeira como um todo. Mas quem paga isso aqui são dizimistas. Deus ele manda o povo dizimar para que haja mantimento na casa dele. E aí, acho que o presbítero já falou sobre isso aqui. É muita falta de vergonha na cara, no popular, eu querer ser membro de uma igreja, mas eu não querer dizimar na igreja. Por que é falta de vergonha na cara? Vamos supor, você quer... Eu não sei se aqui na Alemanha tem, mas no Brasil você tem isso. Tem esses clubes, né? Clube de lazer. Você quer fazer parte de um clube desse.
Você quer ter acesso a um clube para você ir lá, frequentar a piscina, frequentar a sauna, jogar um futebol, sei lá, brincar com seu filho e tudo mais. Para você fazer parte de um clube desse, você tem que pagar uma mensalidade. Por que você paga a mensalidade? Claro, porque eles têm o lucro, mas vamos imaginar aqui um clube sem lucro. Por que você paga a mensalidade? Porque tem que pagar o jardineiro que corta a grama, porque tem que comprar comida para o restaurante, porque tem que pagar a conta de luz para o ar-condicionado, tem que pagar aquecimento. Então você paga uma mensalidade para você manter aquele lugar, para você usufruir daquele lugar. Por que a igreja é diferente? Ou por que a igreja seria diferente? O que me faz crer, o que me faz levar a pensar que eu congrego numa igreja, eu estou frequentando uma igreja e eu não preciso contribuir ou dar o meu dinheiro, não sei se é assim que você quer colocar, dar o meu dinheiro para a igreja. Porque o que você espera? Eu espero que outra pessoa pague por mim? Fala. O dízimo, ele não pode ser trocado por serviço? A gente vai chegar lá. O que eu espero disso? O que eu entendo? Então quer dizer que uma outra pessoa tem que pagar aquilo que eu usufruo. Eu vou no banheiro e uso papel higiênico. Eu não dou dinheiro, eu vou dar o meu dinheiro para a igreja. Eu espero que outra pessoa pague o papel higiênico que eu uso. Porque isso acontece. Eu espero que outra pessoa pague a água e o copo que eu uso. Eu espero que outra pessoa pague o aquecimento que eu usufruo. Então a gente é ensinada a ideia de que dízimos e ofertas, primeiro, não é uma obrigação do crente, não é uma obrigação do membro, e o dízimos e ofertas, ele é uma forma de moeda de troca. Você chega para Deus e fala assim: Deus, olha só, eu dei o meu dízimo, agora eu quero que esse dízimo volte para mim. Precisa me abençoar. Eu estou dando o meu dízimo, não posso passar necessidade. Eu estou dando o meu dízimo, eu não posso andar com um carro 2005. Se eu dou o dízimo, se eu sou fiel ao meu dízimo, eu tenho que ter um carro 2022. É usar o dízimo, é usar as ofertas como moeda de troca. Só que a gente esquece que nós servimos a um Deus. A gente não serve ao patrão. A gente não serve ao empresário. A gente não serve ao mercado da Bolsa de Valores, onde você compra uma ação e você valoriza, e você pega um dividendo, um fundo de investimento que você coloca o dinheiro, deixa parado 2 anos, você recebe com juros de volta. A gente não serve esse tipo de pessoa, a gente serve um Deus. A gente serve um Deus Todo-Poderoso. A gente serve um Deus que não precisa de dinheiro. Deus, ele tem poder para aparecer aqui dinheiro. Isso para ele é nada. A gente serve um Deus que ele faz as coisas acontecer, embora ele sempre busca que as coisas, que a sua obra aconteça por meio dos seus servos, mas ele é poderoso para isso. A gente serve um Deus que não barganha com o servo, porque Senhor não barganha com o servo. Senhor não barganha com o servo. Mas também há um diálogo. Diálogo sim, barganha não. Deus não vai chegar e falar assim: eu vou te abençoar, mas só se der o dízimo. Não vai fazer isso. Mas a palavra diz, né? Provai de mim e eu responderei. Vamos chegar lá. Você está falando uma coisa? Não. A gente serve a um Deus, nós como servos, nós servimos a um Senhor. E Senhor não barganha com o servo. Patrão não barganha com o empregado. Ah, Diego, então qual é a relação? Qual é a nossa relação com Deus quando se diz a dízimos e ofertas? Como eu disse, dízimo é uma obediência. É uma obediência seguida por uma promessa, vamos dizer assim. Ou seguida por uma promessa, que é o que a Kátia falou. A ordenança do dízimo lá em Malaquias, já para sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3, versículo 14. Malaquias, capítulo 3, versículo 14. Não, 3:10. Malaquias 3:10 diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança.
A prática do dízimo, ela é uma obediência a um mandamento, a uma ordem que vem seguida por uma promessa. Além disso, a prática do dízimo, ela é uma forma de serviço e adoração. Vou explicar. Malaquias capítulo 3, versículo 10, é onde o próprio Deus fala assim, olha só, entrega o seu dízimo e faz prova de mim. É onde o próprio Deus fala assim, olha só, faz a tua parte e eu te garanto que eu vou fazer a minha parte. Se eu não fizer, tu vem e me cobra. É a única passagem que nós lemos na Bíblia em que Deus se coloca numa posição de falar assim, olha só, eu estou falando. Se não acontecer, você pode vir me cobrar. Faz prova de mim. Me teste. Ou seja, quando nós dizimamos na casa de Deus, você não está dando dinheiro para a igreja. Você não está dando dinheiro para o pastor. Você não está dando dinheiro, jogando dinheiro ao vento. Você não está financiando práticas ilícitas dentro da igreja. Não. Você está obedecendo a Deus e fazendo cumprir na sua vida o desafio que Deus te propõe. Deus fala, dá o dízimo e faz prova de mim. Então, quando você entrega o seu dízimo, você obedece, porque Deus falou, entrega, né? Vamos ler lá de novo. Malaquias, capítulo 3, verso 10. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, ou seja, você está obedecendo a Deus, Ele mandou, você obedeceu. E depois você pratica, ou você vê na sua vida, o cumprimento de uma promessa. Fazei prova de mim. Essa é a parte da obediência. A parte do serviço e adoração está na segunda parte do versículo. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. A parte do serviço e da adoração é quando você fala assim, Deus, eu entrego meu dízimo ao Senhor não só porque eu te obedeço, mas porque eu sei que eu sou dependente de Deus. E que se Deus não abrir as janelas do céu, eu não vou ter nada. Ou seja, a entrega de um dízimo, ela é o reconhecimento de que aquilo que você tem é por conta de Deus. Tudo que você tem foi porque Deus te deu. E aí entra a parte do serviço e da adoração. Fala. Tem duas coisas que eu queria comentar. O seguinte, a primeira é na parte dessas pessoas que dizem, não vou dar dinheiro para a igreja. Eu entendo o lado dessas pessoas, não justifica, porque a gente está falando de obediência, mas eu entendo porque o seguinte, a gente sabe que tem muitos pastores que vivem uma vida de luxo por conta do dízimo, como diz, né, por causa da gordura das ovelhas. Né? O que é a gordura das ovelhas? O dinheiro das ovelhas. Então tem muitos crentes que passam necessidade, enquanto os pastores ganham 10, 20 salário mínimo, tem segurança, tem empregado em casa, tem motorista particular, tem tudo. E aí as pessoas ficam nessa assim, poxa, eu entrego meu dízimo e o cara tá lá comendo só filé de novo, picanha, e eu tô roendo o osso do porco, sugando o tutano do osso. Comendo a bola. Exatamente. Então eu entendo, é o que eu disse, isso não justifica, sabe por quê? Porque é o seguinte, por mais que eu veja que os meus pastores superiores têm jatinho particular para voar e para lá para cá, o meu compromisso nesse momento é com Deus, é minha obediência à palavra. Se eles estão usufruindo do meu dinheiro para benefícios próprios, aí eu aplico o que Jesus fala em relação aos fariseus. Eles já receberam o galardão deles aqui na terra. 2 Pedro, capítulo 2, versos 2 e 3 diz assim. Antes disso, França, você queria falar? Só tinha mais uma coisa que eu queria falar também. Tá. Essa é a primeira coisa, entendeu? Não justifica por causa disso. O meu compromisso é com Deus, e se eu sou obediente à palavra, então eu vou continuar e eles já estão recebendo o galardão deles aqui na terra por causa disso. A segunda coisa que eu quero dizer é em relação aos que barganham com Deus. Né? Tem uma meditação que eu costumo dizer, que eu costumo pensar da seguinte forma. Existe um ditado que diz assim, quem tem Deus, tem tudo. Né? Ou seja, quem tem Deus, tem tudo. Deus te dá tudo. Só que Deus te dá tudo para a salvação.
dinheiro, Deus manda tu trabalhar. Mas eu... Entendeu? Tem Deus, tem tudo. Tem tudo para salvação. Tudo que você precisa. Tudo que você Você precisa. vai ter comida, você vai ter roupa, você vai ter abrigo. Que você precisa. Agora, para trabalhar, a Bíblia fala assim, olha, do suor do teu rosto tu viverás. Entendeu? Fala. Mas eu acho que também depende da palavra de Deus, que cada pessoa aqui na Terra tem uma jornada e cada um tem o seu papel. Tem pessoas que vão viver humildes, né? Porque, não sei, tem pessoas que vão viver prósperas. Deus sabe cada um como pode usar. Mas as pessoas que vivem prósperas, vamos lá. Todos os crentes são prósperos. Não, digo próspero financeiramente. Financeiramente. Eu estou dizendo aqui... O conselho que eu te dou é tenta desconectar prosperidade de riqueza. Ok. Então vamos dizer, algumas pessoas vão ter mais dinheiro do Vão que ter mais que as outras. outras. Vão ter Mas mais por dinheiro que essas pessoas vão ter mais Deixa dinheiro eu que as terminar, outras? rapaz. Desculpa. Eu quero dizer que dinheiro não é tudo. Eu conheço pessoas, inclusive, que são crentes, que têm dinheiro, não são pessoas que são humildes, que você vê, isso é o típico do Brasil, você vê aquele cara todo domingo vai para a igreja, aquela Bíblia que já deve ter quase 20 anos, o cara pega ônibus, vai a pé, vai no culto de manhã, e ele é muito mais feliz, talvez, de um outro crente de uma igreja muito mais feliz, que o pastor... Isso acontece, isso não tem nada a ver, isso depende da maneira, da promessa que Deus fez para cada um e a maneira que você também fez, trabalha com Deus. Nem todo mundo quer ser milionário, porque na realidade Deus diz cada um seja feliz com aquilo que tem também, né? Esse é um aspecto que a gente não esquece. Exatamente. O que a gente só não pode esquecer é que por que existem uns crentes mais ricos do que os outros crentes? Certamente não é porque Deus falou assim, você vai ser crente, você vai ser rico e você não vai ser. Deus não tem filho preferido. Às vezes existe um crente mais rico do que o outro porque ele trabalha mais, ou porque ele recebeu uma herança, ou porque tem um... É porque quando a gente fala assim, porque tem um propósito, a gente fica imaginando assim, tá, mas por que Deus escolheu ele para esse propósito de ser rico, mas não escolheu a mim no propósito de ser rico? Por que você escolheu ele para ser missionário na Suíça e me escolheu para ser missionário na África? Mas isso não é termômetro de felicidade. Aí é que entra. Isso não significa que um é mais feliz do que o outro. Isso não significa que um é mais abençoado que o outro. Isso não significa que um tem uma vida melhor do que o outro. Aí é que está o segredo. Foi o que você falou. É cada um ser feliz com aquilo que tem. Crendo que o que acontece nessa vida é passageiro. O que acontece nessa vida é irrelevante. Peraí, deixa eu só a Fran falar primeiro e depois você fala. Eu vejo também de uma forma de administração. Porque assim, existe um ditado, eu não sei se está na Bíblia ou não, mas acho que não, que diz assim, Deus te dá para você administrar e dividir. Né? Então assim, eu acredito que a pessoa tem muito dinheiro, a pessoa não vai ficar com esse dinheiro só para ela, a cristã, ela não vai ficar com esse dinheiro só para ela também não vai sair distribuindo, mas ela vai ser sábia o suficiente para administrar esse dinheiro, para usar de alguma forma que glorifique o nome de Deus. Então, assim, eu acho que o dinheiro em si, na vida cristã, é muito relativo. Sim. É muito individual também, porque, assim, é muito pessoal, né? Porque é administração. O crente... Lógico que existem pessoas que são cristãs e se dizem cristãs que roubam, né? Que roubam mesmo, né? Que são avarentas e tudo mais. Mas eu tô falando assim, do cristão mesmo, sabe exatamente, olha, eu tenho esse dinheiro aqui, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Criou um mordomo. Exato. E aí entra a mordomia mesmo. Aí entra, olha, eu tenho 1 milhão. Vamos lá, tem 5 milhões. Como você vai administrar esse dinheiro? Como que eu vou administrar esse dinheiro? E Deus, ele sabe das nossas condições, ele sabe das nossas condições e ele sabe também dos nossos talentos. Então, assim, existem momentos na vida que a gente passa por dificuldades para quê? Para a gente aprender a administrar aquilo ali, para depois a gente ir crescendo em Deus, para poder chegar nos 5 milhões e administrar. Isso quer dizer. Tu falou agora há pouco ali que a respeito de uma música que tu tinha ouvido que dizia que o melhor há de vir, não é? Pois é, mas aí tu comentou também que o melhor no final das contas já veio, que foi o sacrifício de Cristo.
que nos comprou a grande preço, de forma que a gente pudesse estar hoje aqui na presença de Deus, sem termos que fazer as mesmas coisas que eram feitas no Velho Testamento, só como um exemplo superficial. Considerando isso, dá para se dizer então que Deus não fez tudo isso porque Ele tem um amor por nós e quis que nós fôssemos salvos, que nós nos pudéssemos ser reintegrados na presença dEle. A reintegração não depende do dinheiro. Então eu considero que Deus, se Deus dá dinheiro a alguma pessoa, Ele vai dar para uma pessoa que não vai perder o coração no dinheiro. Exatamente. Porque a intenção de Deus não é que a pessoa se coloque o dinheiro no coração dela e faça de Deus o seu dinheiro. E sim Deus como o seu próprio Deus. Tem pessoas que não recebem porque não vão saber lidar com o dinheiro. Exatamente. Então é melhor elas aprenderem a lidar com sua humildade, com sua simplicidade, porque você tem comida e você tem comida boa são diferentes. Você se mantém com os dois. Exatamente. A questão é o seu coração. E aí, na semana passada, na pregação da semana passada, eu falei sobre a onisciência de Deus. E falei sobre algumas características. E dentro das características tem a presciência. Se Deus, na sua presciência, Ele sabe que você tem um amor pelo dinheiro que ainda que você desconheça, mas Ele, na sua onisciência, Ele sabe que você tem esse amor. E que se em algum momento da sua vida você tiver dinheiro, você vai se desviar dele, você pode ter certeza que você não vai ter dinheiro. Fala. Eu gosto muito desse provérbio, né? Não me dê tanto que eu venha duvidar que tu és Deus, nem me dê tão pouco que eu venha roubar e envergonhar teu nome. E isso me guia muito a minha vida. Porque eu acho que nós somos todos homens e eu vejo assim, quando o dinheiro está um pouco mais loca, como diz o alemão, a gente já muda um pouquinho, né? A gente já muda um pouquinho, é diferente. Você tem que estar muito no quando o dinheiro sobe, dá para fazer a viagem de dias, volta do vídeo na igreja. A questão toda é que nem todo mundo se baseia nesse provérbio. A maravilha seria se todo se baseasse. Nem todo mundo. Porque é o que o irmão falou. A questão toda é que nem todo mundo se baseia eu nesse provérbio. Eu prefiro esse, porque eu sei quanto deve. Porque tem gente que quer ser rico, meu. Tem gente que quer. Não, e às vezes você, por exemplo, eu lembro uma vez, contando um testemunho, eu fui trabalhar assim, de estudante num Sanofi, que é a maior empresa assim, de remédio. O que tinha de coisa, de presente, de coisinha, eu vi aquilo tudo, eu falei, gente, eu quero ir embora daqui, porque isso só está me tentando, eu sei a minha... Sabe, cada um tem que ver onde é o teu limite, com dinheiro, uma bebida, eu gosto de iPhone, eu te digo, essas coisas não... Agora bota uma padaria na minha frente, um docinho, essas coisas tem casa, carro numerado. Dá um pãozinho fresquinho. Vamos para um hotel 5 estrelas, vamos gastar 5 meridas, daqueles que entram e falam, isso me encanta, entendeu? Cada um sabe. Cada um se leva para uma coisa. Então, é muito comum, como a gente estava falando, hoje você vê as pessoas barganhando com Deus, as pessoas fazendo barganha com Deus. E a gente pensa que isso é uma coisa nova, a gente pensa que a teologia da prosperidade, esse evangelho da barganha é uma coisa nova e a gente usa isso, e muitos usam isso como desculpa, como o primeiro irmão falou, usam isso como desculpa ou usam isso para justificar a sua desobediência, a sua infidelidade no que diz respeito a dízimo e a sua mão fechada no que diz respeito à oferta. Só que Pedro já falava disso. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 2 e 3, diz assim: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. O que Pedro está querendo dizer assim? Está querendo dizer aqui, olha só, vão fazer isso, estão fazendo isso, mas o destino deles já está guardado. A gente não pode, e aí de novo entra uma questão, assim como a recompensa que você ensina desde criança, o ser humano ele tem um senso de justiça, muitas das vezes muito exacerbado, muito exagerado, de que ele acha que a justiça tem que ser feita por ele. E na hora. E aí, nessa busca por justiça, a gente acaba, essa busca por justiça, esse desejo de justiça, acaba nos cegando e a gente passa a não fazer coisas ou fazer coisas que a gente acha que imputa justiça. Então eu falo assim, não, mas o pastor está roubando dinheiro. O pastor está andando de Mercedes e tem jatinho, tudo isso com o meu dízimo. Eu não vou dar o meu dízimo para ele. Aí você fala assim, desculpa perguntar, mas quanto é o seu dízimo? Não, o meu dízimo é R$500. Mas você acha que R$500 faz diferença para ele comprar um jatinho?
você acha, assim, sem querer te humilhar e tal, mas você acha que o seu dízimo, R$500, é relevante para o pastor anda de jato e tem uma Mercedes zero na garagem? Desculpa, mas R$500 não é cosquinha. Então você deixar de... Você dar lugar a esse senso de justiça e falar assim, não, eu não vou mais entregar o meu dízimo porque o pastor da minha igreja está andando de jatinho particular para cima e para baixo. Você está desobedecendo a palavra de Deus, você não está cumprindo o mandamento e você não está fazendo justiça. Porque o pastor vai falar assim, poxa, o Diego parou de dizimar, ele dava R$500, era o valor da minha gasolina. Sim, mas 10 vou euros vender já o carro. faz diferença. Se você Ele não fizer vai fazer isso. sindicato na igreja, botar Mas eu vou estar em desobediência a Deus. E aí o que Pedro fala aqui é que, olha só, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será a tardia sentença. Quem faz justiça não sou eu. Existe, a gente fala uma coisa que é o seguinte, vou dizimar, eu envelope, coloquei o meu dízimo. A partir do momento que eu coloco o meu dízimo aqui, o meu envelope aqui, é Pôncio Pilatos, olha só, Flavia mesmo. Se o pastor, o tesoureiro, seja lá quem for, pegar isso aqui e comprar bala, o problema é dele. Você transfere o problema, olha só, não é mais meu problema. O que ele vai fazer não me interessa. Isso da parte espiritual. Não me interessa. Se ele vai usar, se ele não vai usar, se ele vai gastar, o que ele vai fazer, não me interessa. No lado físico, no lado terreno, acabou, botei o meu dízimo. Cheguei aqui na igreja, pô, a igreja está fria. Por que está frio? Não, porque aqui está cortado. Por que está cortado? Porque eu não pago a conta. Aí no lado físico, como membro de uma congregação, como membro de uma organização legal, vamos dizer assim, aí você vai falar assim, não, peraí, por que não pagou a conta? Aí você levanta um processo, instala um processo de auditoria e tal, e você vai você toma as providências necessárias. Não só só que aí você não está falando do pastor, você está falando do administrador do local. Não só, o administrador desse local está faltando seus compromissos, ele está usando o dinheiro que é doado e não está pagando a conta de gás. Vamos trocar ele, bota outro administrador. Em termos físicos. No momento que você entrega o seu dízimo, você lava a sua mão, você tem que cumprir o seu papel, que é o de obedecer a palavra de Deus. O que é feito depois disso não é problema meu. Porque 2 Pedro capítulo 2, versículo 3, diz que sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença. Você pode ter certeza que vai haver uma consequência. Sempre há uma consequência. Poxa, mas esse pastor ele tem 90 anos de idade. Ele rouba o dinheiro da igreja há 50 anos. Ele anda de jatinho há 50 anos. A família dele inteira anda de jatinho. Não vai chegar nunca a consequência para ele. O que é 80 diante de uma eternidade? Pode ter certeza. Se esse pastor não se arrepender. Você não vai encontrar ele no céu. E aí os 80 anos que ele passou, os 100 anos que ele passou andando de jatinho, já foi aqui na terra. Já foi aqui na terra. Só que nós temos um senso de justiça, da gente querer fazer justiça, de eu querer fazer pelas minhas próprias mãos. Por quê? Porque a gente quer fazer, a gente quer ver acontecer. Quando na verdade Deus fala assim, olha só, cumpre o seu papel, que eu cumpro o meu papel. Assim como Deus fala, trazei o dízimo à casa do tesouro e fazei prova de mim, Deus fala, olha só, faz o teu, que a vingança, a recompensa, o galardão, eu dou. Não cabe a nós querer participar desse processo. Não está no nosso escopo de trabalho, vamos dizer assim. Não está na nossa descrição de trabalho fazer justiça em relação a isso. Algumas pessoas levantaram a mão. O William também falou. Esse assunto dessa semana, ele até questionei um pouco com Deus sobre isso, deu certo que entrou hoje, né? Porque a gente vê que ali tem uma promessa. Na verdade é uma pergunta que eu estou fazendo, né? Mas não sei se é um pouco antes ou um pouco depois, ele fala sobre uma maldição que Deus, ele chama de ladrão, ele chama, né? E essas pessoas, ele diz que, né, que aquele que não entrega o dízimo é como se estivesse roubando deles. De Malaquias, sim. Só que em Malaquias. Sim, sim. Né? Então, e a gente vê essa promessa que Deus ele também cuida da gente como ele cuida dos lírios do campo, né? Dos pássaros. Isso. Então, só que a gente vê também que tem muitas pessoas que não estão vivendo essa promessa, né?
né, que Deus, né, que não, né, a gente vê pessoas na extrema pobreza, pode-se dizer, tanto espiritual como emocional, porque a prosperidade seria isso, né, em todas as áreas. Isso será, pastor, uma pergunta, né? Será que é porque o dízimo ele não está relacionado com a redenção, como a Santa Ceia, porque a gente comemora a Santa Ceia se recordando, né, da morte de Cristo. Então, será que essa, vamos dizer, ele sendo duro desse jeito, chamando de ladrão, é porque o dízimo não seria uma maneira também de se recordar de que nada é nosso e tudo é dele através da redenção? Sim, vamos lá. O dízimo, a gente pode dizer que o dízimo ele não é a condição para a salvação. Tá? Então, uma pessoa que não é dizimista, essa pessoa sim, ela pode ainda assim ser salva. No entanto, nós temos que... não é uma resposta simples, não existe resposta simples para problemas complexos, perguntas complexas. De um primeiro momento, eu te digo que não, o dízimo não está atrelado à salvação. Ou seja, você não é salvo porque você é dizimista, tá? Mas se você não for dizimista, você pode não estar salvo. Poxa, Diego, você confundiu minha cabeça. Porque você falou que não estava ligado, mas depois você falou que está ligado. Não está ligado. Mas por que se você não for dizimista, você pode não estar salvo? Por causa de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. O dízimo não seria gratidão? Oi? Gratidão? Não, gratidão não é oferta. Gratidão é oferta. Ah, é oferta. Dízimo é obediência. É oferta. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Então, de novo, o dízimo não é a condição para a salvação. Mas se você não é um dizimista, isso pode levar você a uma condição de não estar salvo. Por quê? Porque qual é a razão de você não ser dizimista? A razão é que eu não vou dar meu dinheiro. 10%? Eu ganho 1.000, vou dar 100 para a igreja, o cara pegar meu dinheiro e... Não. Aí entra o amor ao dinheiro, aí entra a avareza. Se você tem amor ao dinheiro, aí entra o que Jesus falou. É mais fácil um rico, um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus está falando que rico não vai entrar no céu? Não, ele não está falando isso. Ele está falando que normalmente, na maioria dos casos, as pessoas que são ricas, e até mesmo aquelas que não são, têm um amor ao dinheiro. Então, se você não é dizimista, porque você tem amor ao seu dinheiro, porque você é avarento, o seu coração está no dinheiro, então o seu coração não está em Deus. E aí sim vai ser um problema para a sua salvação. Mas pode ser também que você não é dizimista, porque você coloca lá na conta, você tem a sua planilha lá, você tem a sua lista de conta, e aí você vê as entradas e as saídas, e cara, não bate. Se eu colocar um dízimo aqui, a conta não vai fechar. E eu vou pagar minhas contas. Aí, nesse caso, eu diria que não entra na questão da salvação. Mas nesse caso, vai entrar na Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que fala assim: trazei os tesouros à casa do Senhor e fazei prova de mim. Aí, entra no mesmo caso que nós falamos sobre os dons espirituais. Você não experimenta a dependência de Deus. Porque, testemunho pessoal, eu tenho certeza, e aí eu quero que vocês entendam que eu não estou dando um mau conselho de administração financeira, mas eu tenho certeza que, se você olhou a sua planilha de entrada, o seu número, a sua receita, olhou as suas despesas, a conta não fechou, mas você tem no seu coração o sentimento ou o desejo genuíno de ser dizimista e cumprir a ordenança de Deus, se você der o dízimo no início do mês, eu tenho certeza que fome você não vai passar. Eu tenho certeza que frio você não vai passar. Experiência pessoal. Aí, quando você faz isso, você prova a Deus, você faz prova de Deus e demonstra a Deus a sua dependência dele. Olha só, Deus, eu entreguei o meu dízimo, eu paguei meu aluguel, eu paguei
paguei meu aquecimento, eu paguei a luz, aumentou pra caramba, eu paguei a escola, eu paguei tudo. Eu não tenho o que comer, me ajuda. E pode ter certeza que você vai ter a comida. Então, assim, o dízimo não é condição para a salvação, mas não dizimar, dependendo da justificativa ou da razão pela qual você não dizima, pode significar que o seu coração não está em Deus, seu coração está no dinheiro. E aí vai ser um problema para você. Ou você pode não experimentar na sua totalidade a ação de Deus na sua vida. E aí você vive um crente teórico, que você ouve testemunhos de outras pessoas, mas você não tem a sua própria experiência. Entendeu? Algumas pessoas levantaram a mão. Você deu um exemplo interessante, que é eu dizimo porque sou salvo, e não um dizimo para ser salvo. Né? E aí eu acho que é interessante a gente comparar com aquela tipo, eu me santifico porque eu já sou salvo. Sim. E eu não me santifico para ser salvo. Né? Então, uma vez que eu já sou salvo, então agora eu busco a santificação. Né? Então eu não vou procurar, vou se me santificar, vou jejuar, orar muito porque eu quero ser salvo. Não, eu já faço isso porque eu sou salvo. Né? Eu gostaria de voltar para uma realidade europeia, num país onde existe um social status que te sustenta, que te dá comida, você não vai passar fome. Se você, aí bem na massa, um pouquinho, fizer as coisas direitinho, o Estado vai pagar a tua casa, ele vai pagar, e você vê a diferença, muitas vezes, você vê o que não dá dízimo e é abençoado, porque ele não passa fome, ele não passa frio, ele come, e você vê também o outro que dá o dízimo e é abençoado também, da mesma forma, porque ele não passa fome e não passa frio. Eu acho que nesse aspecto, que a gente também tem que se transladar de sociedade, né? Estamos aqui. Eu acho que, de uma certa forma, nós temos que pensar muito além do frio e da fome, mas aquilo espiritualmente, o vazio da bênção de Deus que ele te enche, que isso dinheiro nenhum pode te dar. Eu acho que aí você vai tentar entender. Porque que é a prosperidade bíblica que a gente vai falar no final. Se você for parar para pensar na Prima, com 20 euros, você compra uma jaqueta. Sabe? Não precisa. Aqui, você vai em qualquer lugar, você encontra coisas caríssimas e você vai comer, você vai beber e sempre tem um jeito, é diferente de uma outra sociedade. Mas o vazio que cada pessoa tem dentro, que é aquilo que ninguém pode encher, essa riqueza, essa bênção que Deus habita, que ninguém pode te dar, isso só Deus faz. Sim. E também pode ser relacionado ao dízimo. Fala, Fran. Eu queria dizer que o dízimo ele está relacionado à dependência, como o presbítero Ivana já falou, à dependência e também à fé. Porque, né, acho que você já falou isso também. Então, acho que não precisa falar. Quando você entrega o dízimo, você faz prova de Deus, você está exercendo a sua fé. Sim. Você está exercendo a sua fé, você está cumprindo a dependência, ser dependente de Deus. Você está se colocando no lugar de, Senhor, olha só, o Senhor tem que me ajudar. E até mesmo assim, servo, né? Olha, eu estou servindo ao Senhor e não é uma barganha. Não. Né? Não é uma barganha, é tipo assim, é aquela obediência de falar, olha só, eu não tenho muito dinheiro, mas o que eu tenho é igual aquela viúva lá que deu. O que eu tenho eu estou dando, porque em obediência e em fé que eu sei que o Senhor vai prover e não vai me faltar. Lógico que eu não vou comprar uma Ferrari amanhã, mas que eu sei que eu vou ter o dinheiro da minha passagem de trem, de ônibus, de metrô, que não vai faltar. Né? Então, deixa só o Franz falar que ele levantou primeiro. Vai ter que bater no fundo de emprego, né? Fala, Franz. Com respeito, a irmã falou um negócio agora há pouco, quando começou a falar que tem pessoas que dizimam e são abençoadas, e tem pessoas que não dizimam e são abençoadas. Assim como também tem pessoas que, no ponto de vista delas, a igreja, toda essa vida com Deus, é uma mentira, é só uma filosofia, quando pensam muito bem, e também são abençoadas. Uma vez eu ouvi de um cidadão no Brasil, que estava tentando me trazer para Jesus, mas eu não estava a fim de conversa, ele falou assim para mim, você não crê que Deus é capaz de abençoar você mais ainda do que eu? Eu falei, eu não estou na tua casa, não estou orando para Deus, por que você vai me abençoar mais?
Aí ele falou assim, mas o interesse de Deus é abençoar ainda mais aquele que não conhece dele do que aquele que já está na casa, porque esses já estão salvos. Então tem muitas pessoas que às vezes recebem disso. Eu não vou dizer que seja uma esperança de Deus, mas é como parece, quase como se fosse. Tem pessoas que às vezes Deus não ouvem de Deus nem nada, mas Deus abençoa, Deus também está escrito na Bíblia que Deus abençoará justos e injustos. E tem pessoas injustas que também são abençoadas. E se em algum momento da vida elas vão abrir o olho e ter um contato com Jesus, elas vão perceber, meu Deus, aquela vez Deus já estava me abençoando, aquilo já foi Deus agindo na minha vida e tal. Então, desculpa ser chato, mas eu vou ser chato. Palavras importam. Você falou algumas vezes, foi falado aqui algumas vezes no sentido de que, porque Deus abençoa aquele que dizima, mas aquele que não dizima também é abençoado. Deus abençoa justos e injustos. Deus não abençoa justos e injustos. Deus não abençoa ninguém. Nós nos colocamos debaixo da bênção ou da maldição de Deus. Deus ele não chega e fala assim, vou abençoar a Rebeca, não vou abençoar a Francine. Vou abençoar a Letícia e vou abençoar a Kátia. Deus ele está com a mão abençoadora e com a mão amaldiçoadora. Eu escolho de qual mão eu vou estar debaixo. Mas como foi com Jacó? Foi a mesma coisa, te abençoarei, ele fez a promessa toda. Tem sempre um momento. Mas por quê? Ele obedeceu e descolocou sobre Jacó veio de Abraão, né? Sim, mas... Jacó é descendente de Abraão. Ele cumpriu uma promessa que ele fez para Abraão. Não, e por que ele prometeu para Abraão? Mas tem tantas passagens na Bíblia que ele diz que não vos abençoarei. Tantas passagens. Mas vos abençoarei de forma... Deus de manhã, o dia tá sol, quero abençoar a Kátia. Não, cumprir os mandamentos. Porque a Kátia está junto de mim, se ela estiver junto de mim, então abençoa ela. Mas Deus não faz Se cair. buscares pelo meu nome. Mas Deus não faz cair a então, chuva para abençoar justos e injustos. Não. É Mateus capítulo 5, versículo 45. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. O que está acontecendo aqui não é que Deus abençoa justos e injustos. É que a chuva cai para todos. Mas eles estão entregues à sorte, pode ser. Isso. E com Deus você tem certeza. Isso, exatamente. Glória a Deus. Deus ele não ativamente escolhe abençoar um ou outro. Ou amaldiçoar um ou outro. Não. Mas diz até aquelas coisas assim, se fizeres isso e isso, será abençoado o teu filho, o filho do teu filho, o filho. Se não fizeres isso, será amaldiçoado o filho do teu filho, o teu... Você tem uma condição antes. Se fizer. É como se cada si fosse andar para baixo dessa mão. Deus está com a mão abençoada e com a mão amaldiçoada estendida. Se você tiver embaixo, você vai ser abençoado. O filho do justo, a descendência do justo será abençoada de não sei quanto. Pode ser até que depois o cara não seja justo. Muitas vezes mas veio por causa daquela pessoa, não sei qual, que a descendência do justo. Por que a descendência vai ser abençoada? Porque é a descendência do justo. Se você for uma mulher de oração que interceder pelo seu filho todos os dias, o seu filho vai ser abençoado. Não por causa do seu filho, mas porque você intercedeu pelo seu filho todos os dias da sua vida. Mas os filhos também têm que ter, também dizem tem que ter. Se ele não andar no caminho, você pode... Eu estou falando de salvação. Não, mas mesmo assim, ele pode ter... Tem que ter, o seu filho tem que ter a experiência dele. Mas pode ter certeza que se você tiver um propósito e estiver debaixo de um propósito com Deus, e todo dia você orar pelo seu filho vai experimentar bênçãos de Deus, não por causa dele, mas por conta de você. Porque você se colocou na posição. Então, por amor a você, pela sua fidelidade, Deus acaba abençoando o seu filho, a sua descendência. Mas Deus ativamente, guardem isso, Deus ativamente, ele não abençoa ou amaldiçoa ninguém. Se fosse assim, Deus seria injusto. Você está falando da neutralidade. Se fosse assim, Deus seria um Deus que... Então, o que ele abençoa fulano, não abençoa assim. Ali, eu ouço de pessoas que são ateus. Que é o que você está falando, justamente. Por que Deus abençoa? Então quer dizer que Deus ama a Europa mais do que ele ama a África? Isso. E aí na África as pessoas passam fome. Mas a qualidade de vida na África emocional é muito melhor do que na Europa.
Depende de que... Deus ele está com as suas mãos estendidas e nós escolhemos estar debaixo de uma ou de outra. E as riquezas que a África tinha foram roubadas pelos europeus. Não pode esquecer. Não, mas isso é história. O ouro... Você falou que se uma mãe ora pelo seu filho vai ser abençoado. Assim, eu concordo. Eu falei que... assim, vamos lá. Falar, considerar o que eu falei. Não é uma barganha, tá? Não é uma barganha. Eu vou orar, o meu filho vai ser. Eu vou fazer, isso vai acontecer. Não é uma barganha. Eu quero dizer o seguinte. Como que na Bíblia você vê que a sua descendência, a promessa de Deus faz para Abraão, e a sua descendência, ele tem um compromisso com Abraão, que se estende à sua descendência. Mas não é uma barganha. Não é, então meu filho não precisa orar, eu vou orar pelo meu filho. Não, seu filho tem que orar. Eu estou falando justamente porque eu tenho prova e tenho prática nisso, porque a minha mãe ela pode orar. E ela ora pelo meu irmão. Isso. E é um pouquinho complicado. É um pouquinho complicado. Por quê? Porque tem coisas que extrapolam, que vão além do compromisso de Deus com a sua mãe. Entende? Chega uma hora que fala assim, olha só, até aqui eu te ajudei. Daqui pra frente tem que fazer o teu corre. Não vai ficar nada da tua mãe para sempre. Por isso que eu falo que não é uma barganha. Tá? Não é uma barganha. Mas você pode ter certeza que já houveram situações livramentos que o seu irmão teve por conta da oração da sua mãe. Se ela não tivesse, seria pior. Exatamente, seria pior. Enquanto a vida, há esperança. Então assim, não é uma barganha, mas é uma fidelidade de Deus com aquela pessoa. Eu acho que se tem uma pessoa que vai ser salva, outras pessoas eles são infiéis, são pessoas ímpias, mas acabam vivendo o milagre que Deus vai salvar por causa dessa pessoa salva para dentro do avião. Pois é. Então acaba fazendo milagre as pessoas que são ímpias e não salvas vão perceber que é por causa do abençoado, por causa de Deus que fez aquele milagre. Eu acho que tão fácil não é essa história do... A gente pega o exemplo de Jacó, né? Os filhos dele, tudo complicado. Tirando José, era uma família que, pelo amor de Deus, quando você começa a ler, fica de cabelo em pé. E você vê como é uma família, apesar de tudo, as bênçãos, e para segurar aquela família é bem complicado. Davi teve os filhos dele, tudo complicado também. E como era difícil isso, como eram dois pão, um lado você olha e o outro lado o cara tem que querer. Porque salvação você não pode dar de presente. Exatamente. Tem mais alguém que quer falar? Eu estava querendo dizer que a irmã Kátia estava falando que emocionalmente na África eles são mais felizes do que aqui na Europa. Mas no ranking de 2022 saiu que os maiores países mais felizes emocionalmente e culturalmente tá Finlândia, Dinamarca, acho que Finlândia ganhou em primeiro lugar. Então, tipo assim, eu não creio que só porque não é também só por dinheiro, é porque às vezes a gente não consegue entender que a pessoa com dinheiro ela pode ser feliz também sem dinheiro. Às vezes a gente quer comprar e espiritualmente falando, os países do norte são os mais felizes espiritualmente falando. Mas agora ela estava falando de espiritualmente, e emocionalmente é uma coisa, espiritual é outra. Assim, eu imagino que você quer dizer... Você falou emocionalmente ou espiritualmente? Das pessoas de ser felizes. Eu digo assim, em termos de família, em termos das pessoas serem felizes com pouco. Porque tem sol lá. Não, porque outra coisa. Bangladesh é o país que mais ri e as pessoas são bid'ah. Bangladesh é o país. Assim. E a outra, eu digo, você não pode, desculpa-me, você vê que esses estudos são feitos pelos parâmetros europeus, né? São grupos europeus. Foi um ranking que saiu. Sim, mas são pelos parâmetros. Agora, meu irmão está morando na África, ele está fascinado. Ele diz, olha, é legal como o Brasil, mas você não tem violência, na maioria está na Tanzânia. As pessoas, você não vê desabrigados, já vê a quantidade de gente que morre aqui sozinho no apartamento? Assim, se eu der um pouco grosso para a gente continuar a lição, o que eu te diria, Rebeca, é o seguinte: como alguém de tecnologia, alguém que gosta de dados, alguém que baseia
boa parte da sua vida em dados. Números mentem. Números mentem. Número de? Números mentem. Números mentem. Eu consigo pegar o mesmo dado e fazer ele parecer bom para você e ruim para ele. Exatamente o mesmo dado. A mesma pesquisa eu consigo fazer ele parecer bom e parecer ele ruim. Números mentem. Tá? E nunca se esqueça que o que importa é o espiritual. A Europa é o continente mais rico do mundo e é o mais pobre espiritualmente. E a gente sente isso? Sente, A a gente gente sente. Demais. Eu O povo triste, você. É verdade. Bom, então, teologia da prosperidade, evangelho da barganha, fuja disso. A gente não está na posição de barganhar com Deus. Não use o seu dízimo e oferta para barganhar com Deus. O seu dízimo é o cumprimento de uma obediência. É se colocar na posição de dependência de Deus. A sua oferta é agradecimento a Deus. Exatamente. Você não vai ofertar mais para ganhar mais. Você não vai ofertar mais para ser promovido no emprego. Você não barganha com Deus utilizando a oferta. A oferta não é investimento. Você pode levantar uma oferta. Vamos levantar uma oferta aqui porque a gente quer colocar um ar-condicionado na igreja. Vamos lá, levantar uma oferta. Cada um dá o quanto pode. Cada um contribui conforme o seu coração. Não faça sacrifício de tolo. Tem gente que faz sacrifício de tolo. Vende a televisão, dá de oferta para a igreja e fica sem assistir televisão. Não, sacrifício de tolo. Por que você fez isso? Deus mandou você fazer isso? Porque se Deus mandou você fazer isso, você vai vender televisão, vai dar o dinheiro para a igreja. E se foi Deus que mandou, Ele vai te dar outra televisão melhor do que aquela que você teve. Mas se Deus não mandou, não faça sacrifício de tolo. Porque você vai fazer isso, depois você vai cobrar a Deus e falar, poxa Deus, estou sem televisão aqui, mas eu dei minha televisão para a igreja. Deus fala assim, mas quem mandou você ter televisão para a igreja? Quem mandou você ter seu carro para a igreja? Eu pedi o seu carro? É a oferta da viúva. É o quanto você pode. Poxa, mas eu abri a minha bolsa, eu só tenho 1 centavo. Amém. É o quanto você pode? É o quanto você pode? O seu coração está nisso? Senhor, está aqui 1 centavo. E você pode ter certeza que 1 centavo vai se transformar em 100 euros. Agora, eu tenho aqui 100 euros. Não vou dar 100 porque se eu der 100 agora, amanhã eu ganho 200. Os seus 100 euros vai virar 1 centavo. Não é bolsa de valores. Não é bolsa de valores. Não barganhe com Deus. Porque sempre que nós barganharmos com Deus, se Deus barganhar conosco, nós vamos estar no negativo. Sempre. A gente não pode barganhar com Deus, porque se Ele falar assim, tá bom, tu quer barganha? Tudo bem. Quanto você vai me pagar para cobrir o sacrifício do meu filho? Você vai pagar quanto a Deus? Porque não tem preço. Não tem preço. Não existe Então você não preço. consegue pagar. A gente vive num débito eterno com Deus. É a graça, né? É pela graça de Deus. Exatamente. Outra coisa, dinheiro não compra amor também, né? Aquela coisa. Um outro ponto que nós vemos nessa distorção da mordomia cristã no que diz respeito a dízimos e ofertas. Muitas pessoas elas entendem ou elas falam que elas não dizimam porque o dízimo é uma ordenança do Antigo Testamento. E nós, como igreja, no Novo Testamento, não precisamos cumprir uma ordenança do Antigo Testamento. Diego, você leu Gênesis. Diego, você leu Malaquias. Mas você não leu em Atos falando que a igreja dizimava. Não li de fato. Mas, como nós já lemos em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, o amor de dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Timóteo capítulo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça, alguns desviaram da fé e se trespassaram a si mesmo com muitas dores. Então, para você que me fala assim, Diego, por que eu tenho que dizimar se eu vivo o Novo Testamento? Nós já aprendemos que o Antigo Testamento revela o Novo e tal, e isso vai para a promessa do Antigo, eu não guardo o meu sábado, então o que eu tenho que dizimar? Se o Novo Testamento não está escrito que eu tenho que dizimar? Eu vou te responder com o 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Por que você está usando a Bíblia para justificar a não prática do dízimo? A sua falha, né? Justificar a sua falha. Por que você está usando isso? Você está querendo usar a Bíblia para justificar a não entrega do dízimo? Mas por quê?
Porque realmente você quer buscar um legalismo na Bíblia, porque você quer buscar uma base, ou porque você quer justificar algo que você não quer fazer. Você está procurando pelo em caixa de ovo. Fala, Francisco. Tanto esse verso, quanto, eu não sei qual é a passagem específica, na que Jesus fala da senhorinha que deu as 2 moedas, se fosse contra, ou se o dízimo não fosse mais necessário, ele tinha apenas dito para ela assim, você está numa situação ruim, porque ele soube reconhecer que ela estava numa situação de pobreza. Então ele teria dito para ela assim, guarde as 2 moedas, porque serão úteis para você depois. Não teria deixado passar aquilo e dito que ela deu a maior oferta de todas. Exatamente. E 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13, Paulo fala o seguinte, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13. Paulo diz assim, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem o que é do templo? E que os que de contínuo estão juntos ao altar participam do altar? Paulo aqui está falando da prática do dízimo. Paulo aqui está falando da prática de você manter a casa de Deus e comer da casa de Deus. Paulo está falando do dízimo. Aí diz, olha só, não me convenceu. Se não me convenceu porque essa nova aliança não está dizendo que é assim, no Novo Testamento não tem nada Paulo falando, olha só, olha, entreguem seu dízimo, Paulo não faz nenhuma referência a Malaquias, Paulo não faz nenhuma referência a Gênesis. Eu preciso que você me dê um argumento, um versículo contundente, porque senão eu vou viver o Novo Testamento. Ok. Tudo bem. Você quer viver o Novo Testamento? Amém. Então abra sua Bíblia em Atos capítulo 4, versículos 34 e 37. É o Novo Testamento, você quer ver? Então vamos ver o Novo Testamento. Igreja boa, igreja sim. Viu o Novo Testamento. Atos capítulo 4, do 34 ao 37. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, José, cognominado pelos apóstolos, Barnabé, que é traduzido é filho da consolação, Levi, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Quem tem carro aqui, levanta a mão. Quem tem carro? William, Vanô, Letícia? Bom, essa semana vocês vendem o carro de vocês, na semana que vem, a gente divide o dinheiro, vamos comprar um carro mais barato para todo mundo. A bicicleta aqui é mais cara que o carro. Bicicleta vale mais. Então, A bicicleta é mais vamos cara. ver. Quem aqui tem bicicleta elétrica? Só a Letícia? Letícia, vamos vender essa bicicleta aí, semana que vem todo mundo com bicicleta. Olha, isso é maldade. Ué? Mas você não quer ver o Novo Testamento? Porque o Novo Testamento não fala de dízimo. O Novo Testamento... Então, vamos ler o Novo Não Testamento. gostou, né, Letícia? Aí o Novo Testamento não fica... Não, peraí, veja bem. Então, peraí. Não, peraí. Vender aquilo que eu tenho, eu vendi a casa, eu tenho que trazer toda a casa para a igreja. Não, vou ficar com os 10% que é melhor. Então, é isso que eu ia falar, não são só os 10%, é tudo. É tudo. É tudo. Tudo. Você quer o Novo Testamento? Então vamos para o Novo Testamento. O Mas Novo Testamento é eu tenho uma tudo. pergunta, eu tenho uma pergunta. Fica contigo que é melhor. É. Fica contigo que é melhor. Eu tenho uma pergunta. Fala. Por que é tão diferente? Porque aqui, de um lado, o Novo Testamento, eles vendiam tudo, eles viviam quase numa comuna, né? Como diz o pessoal, né? E dividia todo. E o que a gente vive hoje em dia, as igrejas, é um pouco como no Velho Testamento, onde tem um sacerdote e o dinheiro vai para lá. Porque a Bíblia falou que no, E por que não é porque a como Bíblia o fala Velho que nos Testamento? últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E o que você quer dizer com isso? Está acabando. Não, eu entendi, mas eu não entendi o sinal. Que na igreja primitiva, no início lá de tudo, o amor deles uns pelos outros eram tão grandes que eu jamais poderia comer picanha vendo meu irmão comer a 100. Companheirismo. Então eu vendo a picanha, compro contra filé e nós dois comemos contra filé. Mas Hoje- por que a igreja não é assim? Hoje eu falo assim, não, Porque olha tá só, acabando. eu tenho que ajudar o meu próximo.
Então eu vou. Já que tá acabando, Ele vai comer carne, mas vai comer a carne de segunda e eu vou comer a carne já de que tá primeira. acabando, O problema é dele. Já que tá. por que eu falei da dízimo, já que tá acabando? Porque a humanidade se esfriaria, por isso. Você me respondeu. E aí as pessoas passam a ser egoístas. Já que tá acabando. Individualistas, né? Egocêntricas. Tranquilo. Mas não, o próximo como a ti mesmo. Não é E mais. aí é a Deveria ser, prova, não né? Mas, dessa questão do dízimo, no Brasil, aqui a igreja, no caso, tem que pagar imposto, não tem? Não. Aqui A vocês igreja não isenta de pagam. Aqui a imposto. gente só declara, a gente não paga. Mas eu não pago. Não. Mas Por quê? Não, mas isso é coisa da Alemanha. Porque é entendido que a igreja é uma organização sem fins lucrativos. Né? Teoricamente, a igreja não deveria dar Mas se lucro. eu faço, alguns usam disso, Não, mas aí o que eu me pergunto é outro. Aí, 2 Pedro capítulo 2, versículo 3, é com ele. É isso aí. não, aí eu sei que é aquilo que você falou, que eu dou aqui, não me interessa. Eu não posso. Eu posso responder para você essa igreja. Não, eu sei, mas não seria isso o grande, não sei, o problema, não sei. Não seria por causa disso que a igreja se suja tanto? Sim, Sim, com certeza. É porque já tá E é por nos isso- limites mesmo. Não, É por isso que particularmente, como o Diego está falando, carne assim do lado. a gente fala da nossa igreja aqui, porque a nossa igreja aqui ela não tem que prestar conta para nenhuma outra igreja dos nossos superiores. Sim. Nós somos individuais. Então nós aqui, nós garantimos, eu particularmente procuro sempre falar isso na Santa Ceia, que olha, o relatório financeiro está aqui, tá? Qualquer dúvida que os irmãos tiverem, a gente senta, esclarece tudo, e o dinheiro da igreja é para uso dos irmãos. Embora muitos possam pensar assim, mas vai ser uma humilhação eu pegar e pedir ajuda financeira da igreja. Não. Atos dos Apóstolos. O dinheiro da igreja é para que a gente se ajude. Entende? Então, tem muita gente que se sente intimidada para isso. Então, nós aqui, é o que eu estou falando, o Diego deixou bem claro. Os outros a gente não pode falar por eles, mas nós aqui nós vamos prezar por isso sempre, entendeu? O dinheiro da igreja é para que possa ajudar, para que haja mantimento na casa de Deus. Mas É por isso que eu falo. Olhei no. Diego, eu não sou dizimista. Eu coloco lá a minha conta, a conta não fecha. Meu conselho para você é: entregue o seu dízimo, pague as suas contas. Faltou a comida? Chega aqui, Diego, olha só. Esse é um problema que eu gostaria muito de ter. Diego, olha só. Tu lembra lá, dia 9, que tu falou para dar o dízimo? Eu dei o dízimo. Hoje é dia 15. Eu não tenho o que comer amanhã. Aí eu vou falar assim, tá bom, me dá teu endereço. Vou pegar teu endereço. O que você precisa? Me manda a lista de compra. Aí eu vou ligar pro Vinícius. Vinícius, olha só. Fulano de tal. Não tem que falar o seu nome porque, né? É um ministério. Olha só, fulano de tal ligou e tá sem comida, cara. Ele precisa disso, disso e disso. Ou ela precisa disso, disso, disso. Tá aqui a lista. Como que a gente faz? Não, faz o seguinte, tu passa aqui em casa, a gente vai lá, compra as paradas e leva lá na casa dele, eu levo na casa dela. Você pode ser, senão passa fome. Diego, olha só, dia 9 você falou que eu dar meu dízimo, cara. Eu dei meu dízimo, comprei a comida, mas tá faltando 100 euros para pagar meu aluguel. Mas olha só, fulano de tal, aconteceu isso e isso, cara, 100 euros, como que a gente faz? Ah não, a gente vai pegar aqui, pede para assinar um vale, assinar um recibo e tal, não sei o quê. O dízimo da igreja é para isso, para que haja mantimento na casa dele. Isso não é vergonha, isso não é humilhação, isso é comuna. Isso é viver em comunhão. Isso é cumprir Atos capítulo 4. Isso é a Bíblia. Isso é a Bíblia. A Bíblia é isso. E todos vendiam para que todos tivessem tudo em comum. Eu não posso falar para você, olha só, vive a tua vida, que eu vivo a minha. Porque se eu fizer isso, eu estou dando munição para... E o amor de muitos se esfriaria. Então eu tenho que viver a minha vida sabendo que eu tenho que viver a minha vida bem, sabendo que você está vivendo a sua vida bem. Entende? Deixa a Cátia falar comigo. Só tem uma pergunta, porque aqui na Alemanha tem o costume, por exemplo, eu vou dar meu dízimo, você vai me dar um recibo. E esse recibo eu vou dar para o meu imposto de renda.
No final, eu declaro que tem aquele truque que você, se você der mais ou menos uns 400 euros por mês, você ganha mais dinheiro de volta do que você ganhou. Qual é o valor disso? Estou dando é desse, pronto. Não, é porque aqui na Alemanha você pode. Não, mas é você assim. pode. Você Não, mas é assim, eu nunca fiz isso, mas você pode fazer. É aquele negócio, você dá 50 e tira 1.500. Você tem tanto de imposto. Você declara Você vai uma declarar doação. Isso é legal. Isso é legal. Mas a gente Faz o que tiver no seu coração. Se você achar que não, não. Se você achar que sim, faz. E quando eu receber a restituição, tu dá o dinheiro da restituição. Aí depois eu pego de novo. não, ainda. Assim, eu não posso falar pra você faz ou não faz, isso é uma coisa pessoal, cada um. Não, mas eu tô só falando, mas qual é o valor? Quando eu vi isso, eu me assustei. Porque eu falei de que se você dá e tira, e dá e tira, e dá e tira. Mas você não tirou porque você quer. É uma base legal que o governo te dá. E você Sim, tá usando mas isso é legal, de certa mas forma não para ajudar a igreja espiritual. também. Mas não espiritual. Porque aí você não tá dando, você tá dando dízimo. Depende do seu coração. Eu estou falando, depende de você. Depende. Qual é o seu coração? O seu coração é, bom, eu vou dar o dízimo para a igreja, porque se eu der aqui 400 euros de dízimo para a igreja, no final do ano eu vou receber 4.000 de restituição. Barganha. Aí você está fazendo barganha. Agora, não, eu estou dando meu dízimo, estou cumprindo a obediência. E eu posso declarar isso aqui, receber 4.000 e dar mais 400 de dízimo. Bom, então eu faço. Uma vez feito é obrigado a fazer todo ano, né? A própria finança, eles, uma vez que foi feito, O imposto de renda, sim. deu a declaração do imposto de A declaração de imposto de renda, sim. Se nunca fez, não tem problema. Agora, vamos deixar as perguntas. A Fran queria falar alguma coisa, o Fran também queria falar uma coisa. Fala quando acabar a aula, pode ser? Você quer falar o quê? É uma pergunta? Não, pergunta não. Fala. Eu queria dizer que tipo assim, no final dos tempos e tudo mais, do amor de muitos esfriaria, também o coração de muitos esfriaria, e então entra aquela coisa do orgulho, né? De falar assim, olha só, maior vergonha ir lá na igreja e pedir, sabe? E assim, e Deus vai trabalhando no nosso coração também. A gente tem que falar, olha, porque como você falou, não é vergonha, né? Mas o nosso coração nesse mundo fica tão endurecido com a sociedade, com tudo mais, que a gente fala, caraca, que humilhação, que vergonha, e realmente, né? Deus está vendo, né? Deus está vendo. E você pode ter certeza, se precisar, a menos que você queira, o seu caso não vai ser expulso. Quem vai ter que saber, é claro, é a diretoria da igreja, porque nós três temos que assinar a conta do banco lá. Nós três temos que assinar o balancete que manda para o contador. Mas o resto as pessoas não vão saber. Para nós terminarmos, eu falei que eu falei no início que todo cristão tem que ser próspero, e eu concordo, todo cristão tem que ser próspero. Mas o que é prosperidade? Salmos capítulo 1 diz para nós o que é prosperidade. Todo cristão, ele é próspero. Mas o que significa prosperidade à luz da Bíblia? Salmos capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu tenho aqui uma pré-condição. Ok? Se você cumprir essa pré-condição, você vai ser próspero. E o que é a prosperidade? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Todo cristão é próspero, sim. Que é a prosperidade, biblicamente falando? Salmos capítulo 1, versículo 1. Árvore plantada junto a ribeiros de água, mas que dá o fruto na estação própria. Mas que dá o fruto na estação certa. Que as folhas não caem. Tudo que fizer prosperará. E isso é prosperidade na Bíblia. Prosperidade da Bíblia não é ser rico. Você pode ser pobre
e continuar dando fruto na estação certa. Tudo que você faz prospera. Pode ser até um pulinho, né? Hã? Pode ser até um pulinho, né? Isso é prosperidade. Então todo crente é próspero, todo cristão deve ser próspero? Sim. Mas o que é ser próspero, biblicamente falando? Salmos, capítulo 1, nos diz o que é prosperidade. Amém?